Bom dia, galerinha, bom dia, galerinha. Eu aqui novamente, né? Falo de política, mas sempre o futebol é mais importante, né? Eu queria falar sobre quando começou o campeonato mundial de clubes, né? Muitas frases aconteceram assim: os times brasileiros não são nada, os times brasileiros não são páreo, os times brasileiros não chegam nem aos pés. Mas o Chelsea foi campeão, né? O Chelsea perdeu pro Flamengo de 3-1, né? Já quebra metade dessa frase. O Chelsea perdeu pro Flamengo de 3-1. Foi campeão ontem, em cima do Paris Saint-Germain. Campeão com superioridade. Campeão por ser o melhor time, né? Depois de ter perdido pro Flamengo, ele engrenou e foi o melhor time, né? E o Chelsea ontem fez por merecer, fez valer que foi o melhor time. Mostrou que era o melhor time do campeonato, mesmo perdendo pro Flamengo. Depois que perdeu pro Flamengo, acordou, né? Levou uma pancada e acordou e disse: não é assim, não vai ser fácil. Mesmo que se pegarmos os brasileiros, não vai ser fácil. Então temos que acordar e temos que jogar mesmo com vontade e coragem. Não deu nenhum brasileiro, deu o Paris Saint-Germain na final. E aonde o Chelsea foi campeão por 3-0 e 3-0 massacrado mesmo, massacraram o Paris Saint-Germain, mostrou que era o melhor time em campo. 3-0 é pra esculachar qualquer time que leva 3-0 numa final. Dificilmente a gente vê uma final assim com um placar desse de 3-0, né? Principalmente jogo único. Eu acho que se fosse um brasileiro poderia ter perdido, mas não por 3-0. Ou poderia ter ganho também. Mas o que eu quero falar é o quê? Porque falaram que o Chelsea é isso, os times europeus são isso, os times brasileiros não chegam nem aos pés, pouca dinheiro. Mas eu sempre rebati que dinheiro não entra em campo. Quem entra em campo é futebol, é a vontade, é a paixão. Até o Chelsea foi campeão com o quê? Com um brasileiro. Depois que o brasileiro foi contratado e o brasileiro fez os dois únicos jogos que foi contratado, já chegou com os dois únicos jogos, o Chelsea ganhou os dois e ganhou da final, com um gol do brasileiro. Aí você fala, foi dinheiro? Foi, claro, ele foi contratado com dinheiro, ele não veio de graça. Mas o que veio mostrar como se ganha um jogo ou uma final foi o que? Foi a vontade de querer jogar, foi o melhor futebol, foi a paixão de jogar, de um brasileiro. Foi um brasileiro que praticamente botou o Chelsea na final e marcou na final. Então como é que se pode falar pro brasileiro tal? Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo poderia ter sido campeão. Só não foram competentes para isso. Não era o brasileiro, não era o dinheiro. Não era o dinheiro que estava jogando lá, não era o dólar que estava jogando lá. O que estava jogando lá era a competência, era o amor, era o coração, é a vontade de fazer história, é a vontade de querer ser campeão. Isso que faltou nos times brasileiros. Que o Flamengo poderia ter passado pelo Bahia. O Flamengo deu a vitória ao Bahia. Só que o Bahia foi mais cirúrgico, aproveitou as chances que o Flamengo deu e fez o gol. O Flamengo poderia ter empatado com o Arrascaeta, com o Luiz Antônio, podia ter empatado também com o segundo gol que ele perdeu, que o Neuer tirou o gol. Então, não é o dinheiro que entra em campo, é o futebol, é amor, é a paixão, é querer jogar, é querer fazer história, não querer ser mercenário, como o Gelson foi rotulado. O Gelson saiu do Flamengo não pelo melhor futebol, saiu pelo Flamengo por dinheiro. Aonde, graças a Deus, não precisava mais desse dinheiro, mas ele quer fazer mais para deixar para a família, deixar a família estabelecida pro resto da vida quando ele partir dessa, que ele não vai levar esse dinheiro, ele vai deixar. Então, voltando ao futebol, não é o dinheiro que entra em campo. O que entra em campo é a competência, é a disposição, é a vontade de querer ganhar, é a vontade de querer ser o melhor, é a vontade de querer fazer história. Ficou provado ontem com o brasileiro que entrou lá no jogo antes que ele foi contratado 2-0, ele classificou e ontem na final fez o gol. Então,
Isso é besteira, não importa o melhor elenco, não importa se o time tem dinheiro no cofre, não importa. O que importa é aquele que vai jogar, que vai querer jogar contra ele. Se ele tem amor no coração, se ele tem vontade, se ele tem vontade de querer campeão e fazer história. Isso é que faz a diferença no futebol. Galerinha, uma boa tarde aí e fica com Deus.